Bem, isto é uma mesa de ex, todos somos ex qualquer coisa, eu acho que quem tem razão é o Rui Cernadas, nós somos sempre ex alguma coisa, a caminho de outra coisa qualquer e a fazer outra coisa qualquer. Eu queria vos dizer que quero agradecer muito o facto de me terem convidado e para mim é um enorme prazer voltar a um congresso da minha sociedade de medicina interna e ter a oportunidade de trocar convosco opiniões sobre um tema que é um tema muito relevante, que é o tema da infecção VIH-Sida, porque se eu não gosto nada de alinhar no pessimismo nacional, aliás, recorrente a respeito de todas as matérias, e quero até destacar que na última década o país deu passos muito significativos na melhoria da sua situação no panorama da infecção VIH-Sida. Isso deve-se, em larga medida, também à ação das pessoas que, durante este período, coordenaram os programas nacionais, primeiro o professor Henrique de Barros e, nos últimos anos, o doutor António Diniz. Não é menos verdade que, na comparação com os países com quem é mais justo comparar-nos, os países da Europa Ocidental, com um padrão de vida que se aproxima do nosso, nós temos ainda um panorama da infecção VIH-Sida que não é de molde a deixar-nos tranquilos sobre a situação que enfrentamos, e a pior asneira que poderíamos fazer era assentarmos nas melhorias efetuadas e, com isso, relaxarmos em relação ao muito trabalho que temos para realizar. E por isso me parece tão importante a perspectiva de abordarmos com absoluta seriedade e como uma prioridade nacional o alcançar desta meta da ONU-SIDA, os 90-90-90, no ano 2020, sim, a caminho desse sonho de melhorarmos ainda mais na década seguinte. Eu diria que, do ponto de vista político, há 4 domínios em que a intervenção política me parece decisiva nesta matéria. O primeiro deles é um domínio mais conceitual, mas que é essencial e tem a ver com a atribuição de prioridade efetiva à infecção VIH-Sida e, naturalmente, em conexão com isto, a garantia do respeito pelos direitos dos doentes e pela não discriminação. Esses aspectos, aliás, parecem-me muito interligados. E devo dizer que, desse ponto de vista, não é indiferente na organização do nosso sistema de saúde que exista ou não exista um programa nacional autónomo para a infecção VIH-Sida, que exista ou não exista um coordenador que dê a cara por esse programa, e acho que, aliás, estamos a fazer bem ao beber da experiência dos últimos anos, mantendo essa estrutura do programa e reafirmando sempre, em todas as ocasiões, do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista da sua implementação prática, as questões que têm a ver com o respeito dos direitos dos doentes e com a não discriminação. O Dr. António Diniz referiu múltiplas vezes naquilo que diz respeito ao acesso aos medicamentos. Eu também irei, nessa matéria do acesso, referir-me a isso mais adiante. Devo dizer que nunca é dispensável abordar questões de uma doença com esta relevância do ponto de vista dos direitos humanos, porque estão sempre à espreita as tentações para desvalorizar a necessidade de que o humanismo seja inspirador das nossas políticas públicas nesta matéria. O que nos parece hoje assegurado deixará de o estar muito rapidamente se não tivermos a preocupação de o reafirmar permanentemente no nosso discurso e na nossa ação cotidiana. O segundo domínio, que me parece que é uma intervenção muito importante do poder político, é o domínio que tem a ver com a valorização da informação e da educação para a saúde. Este é, aliás, um tema ao qual voltarei no final da minha intervenção, porque me parece que é um tema que precisa de uma combinação diferente entre o Serviço Nacional de Saúde e outras instâncias de poder político, nomeadamente as instâncias de poder político mais próximos das populações, como são as autarquias locais. É evidente que essa informação é essencial para estimular as atitudes de prevenção da infecção, é essencial para combater o estigma em relação à infecção e, sobretudo, em relação aos infectados. É essencial para estimular o diagnóstico mais precoce da doença. Ele não será possível de forma generalizada sem uma maior difusão da informação e da educação para a saúde. E eu até diria que nós, nesta matéria, teríamos que ser um pouco mais audazes e, consolidando os bons resultados conseguidos nos últimos anos, temos que aproveitar, até nem que seja de forma um pouco perversa, esta tendência dos exames de rotina para transformar também numa rotina a pesquisa da infecção por VIH, se queremos ir à procura do que nos falta diagnosticar nesta matéria, e temos que o fazer de forma mais persistente e mais audaciosa, porque os dados epidemiológicos revelam que a infecção atinge hoje pessoas em relação às quais, no seu conjunto, nem a sociedade, nem as classes profissionais ligadas à saúde, maiormente a classe médica, estão habituadas a olhar como pessoas potencialmente, cujos comportamentos as colocam potencialmente em risco para a infecção VIH-Sida, até porque, sejamos francos,
Quantas vezes é que num consultório médico, mesmo dos médicos próximos das populações, como são os médicos de família, se discute a vida sexual dos cidadãos que nos procuram. Todos percebemos que isso é, apesar de tudo, uma matéria que está muitas vezes relegada para um plano secundário, quer dizer que nós temos que ter uma enorme motivação e proatividade em relação a esta questão. A terceira questão, em que me parece que é evidente que há um papel muito importante do poder político, é a questão da garantia do acesso. A garantia do acesso a cuidados médicos, a garantia do acesso à pesquisa da infecção, a garantia do acesso ao tratamento adequado, e essa garantia do acesso tem que ser discutida de uma forma muito clara. É que esta questão não pode ser colocada do lado da organização dos serviços. Tem que ser, como, aliás, nós estamos muito habituados a fazer, por todas as discussões sobre acesso, ou a maior parte das discussões sobre acesso no país, são como é que nós organizamos os cuidados de saúde primários, como é que organizamos a referenciação para o hospital, como é que organizamos os serviços hospitalares. Só que isso tudo é seguramente decisivo e muito importante, mas o enfoque da questão do acesso tem que ser as pessoas, os utentes, os utilizadores, os seus problemas e as suas dificuldades. Por isso, aliás, é que eu acompanho em absoluto o que o Dr. António Diniz aqui nos disse sobre a dispensa de medicamentos para o VIH. Nós temos que fazer aquilo que for mais adequado do ponto de vista dos utilizadores dos serviços e criarmos o hábito de lhes perguntarmos o que é que eles preferem. Se eles preferem, qual é o sítio onde eles preferem fazer as coisas, qual é o local onde preferem ser atendidos, qual é o sistema mais simples para eles. E não podemos criar mecanismos que sejam monstros do ponto de vista das pessoas e das suas condições reais. Nós não nos podemos esquecer que vivemos num país em que 1/4 das pessoas estão em risco de pobreza. Vamos, quer dizer, tirando o eufemismo, são pobres. Que mais de 1 milhão de portugueses, um pouco mais de 10% da nossa população, vive em privação material severa. O que significa que quando nós estamos a falar com essas pessoas e a discutir com essas pessoas como é que elas se deslocam ao hospital, como é que elas procuram um médico, como é que elas lá vão fazer uma análise, como é que elas lá vão levantar um medicamento, temos problemas reais para enfrentar que depois constituem barreiras efetivas ao acesso e que não dependem naturalmente nem da nossa formação técnica, nem científica, nem sequer humana. Nós somos capazes de os compreender. Agora temos que ser capazes de saber se a estrutura na qual nós trabalhamos está de facto centrada para resolver os problemas dessas pessoas. E também sabemos que as alterações legislativas são importantes e algumas até vão no sentido positivo, como essa da dispensa dos medicamentos nos hospitais por períodos trimestrais. Depois é preciso saber se eles são dispensados de facto. E há, também todos sabemos, uma certa distância entre a nossa disposição normativa e aquilo que depois, na prática, é o resultado da sua implementação junto das pessoas, e tudo isto poderá ter influência, porque o Dr. Rosas Vieira já o destacou. Nós não estamos assim tão longe quanto isso das metas que queremos alcançar. O problema é que provavelmente, e aqui arrisco-me a dizer, provavelmente estamos na curva mais difícil. Isto é, os que era mais fácil alcançar para o diagnóstico, os que era mais fácil alcançar para terapêutico, os que era mais fácil alcançar para a adequada adesão terapêutica e para conseguirem a supressão, provavelmente esses agora já estão aqueles que nós conseguimos. Agora, o que nos falta pode parecer quantitativamente relativamente limitado, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que se não endereçarmos de forma adequada este conjunto de problemas, não vamos conseguir fazer esse caminho. E, por último, o quarto aspecto no qual me parece muito importante uma intervenção de natureza também política é a necessidade de uma abordagem holística para os problemas de muitos dos doentes que são portadores da infecção VIH-Sida. Nós não podemos ignorar que muitas dessas pessoas são pessoas profundamente excluídas e com problemas adjacentes àquilo que é o problema da infecção VIH-Sida, que se podem constituir em fatores muito limitantes da sua adesão à terapêutica e da criação de condições de vida que lhes permitam fazer essa adesão à terapêutica. Eu estou absolutamente convencido que os sistemas de saúde que vão ocorrer no futuro são muito diferentes do sistema de saúde que nós conhecemos hoje e que esta divisão que nós hoje fazemos, porque é aquela que somos capazes de fazer nos cuidados de saúde primários, nos cuidados diferenciados dos hospitais, nos cuidados continuados, vai no futuro ser suplantada por um setor que vai ter que crescer, que é o setor da medicina, da saúde diretamente envolvida na comunidade. Eu estou convencido que isso é essencial por causa da prevenção e da promoção da saúde. Por mais que nós façamos todos os discursos e que estejamos, claro, todos sempre de acordo que a prevenção da doença e a promoção da saúde devem ser as prioridades da nossa ação,
na prática, será sempre muito difícil que o sistema formal de saúde consiga colocar isso na efetiva prioridade. Porque é evidente, eu ontem à noite tive que levar uma pessoa de família à urgência de um grande hospital do Porto, que é, aliás, o meu hospital, que é o Hospital São João. E, claro, eu lá vi na urgência aquilo que via na urgência há 10 anos, quando deixei de fazer urgência nesse hospital. Como é que, no meio daquela coisa toda, se pode o hospital dedicar com prioridade à promoção da saúde ou à prevenção da doença? Isso não vai acontecer. E ainda há uma outra razão. É que nas principais ameaças em matéria de saúde pública aos portugueses, nas quais a infecção VIH-Sida ainda se insere e nós esperamos que deixe de se inserir, estão na sua base mudanças que são mudanças de comportamento. São mudanças comportamentais para as pessoas, para as famílias, para a sociedade no seu conjunto. Claro, nas questões das infecções transmissíveis, como por via parentérica ou por via da atividade sexual, como é a infecção VIH-Sida, mas também, se quiserem, para o tabagismo, ou para o excesso de peso e obesidade, ou para o consumo excessivo de sal e hipertensão, ou para a diabetes mellitus, se pensarmos em cada uma destas, por trás das principais questões que se nos levantam em matéria de promoção da saúde e de prevenção da doença, coisa, aliás, sobre a qual há muito menos conhecimento científico do que sobre o tratamento da infecção VIH-Sida, por exemplo, muitíssimo menos conhecimento científico, e muito daquilo que nós dizemos, incluindo nos congressos médicos, sobre promoção da saúde e sobre prevenção da doença, não tem nenhuma demonstração científica, tem apenas uma abordagem empírica, há muito pouca demonstração científica neste domínio da prevenção e da promoção da saúde, dando razão ao que eu digo sobre o facto de que nós precisamos de arranjar um novo enfoque para toda esta área. Mas, dizia eu, as mudanças de comportamento só são possíveis na base de um largo programa de educação para a saúde e de uma ação que tem por base a comunidade, que não pode nem deve dispensar o sistema de saúde. Não é possível fazê-lo sem a autoridade científica e social dos médicos e de outros profissionais de saúde intervindo e liderando estes movimentos, mas também não será possível fazê-lo pensando que vai ser o sistema de saúde a liderar isso. Eu julgo que nós vamos evoluir num futuro próximo para uma aliança entre os sistemas de saúde, as autarquias locais e outros agentes da comunidade, e que é nessa aliança que nós vamos fazer o essencial das ações que têm a ver com a prevenção da doença, com a promoção da saúde e com a abordagem dos muitos e muitas pessoas a quem as condições que antecederam os seus problemas de saúde e as condições determinadas pelos seus problemas de saúde, e a infecção VIH-Sida é, desse ponto de vista, especialmente significativa, sobretudo no grupo das pessoas que a adquiriram por via de consumo de drogas por via injetável, dizia eu, essa abordagem global, que incide sobre muitos aspectos que vão para além daquilo que é o sistema de saúde num sentido mais restrito e que envolvem desde logo muitos aspectos sociais, é essencial para que tenhamos sucesso. Agora, repito, nesse processo, a liderança técnica e profissional da área da saúde, em especial dos médicos, é absolutamente essencial para que nós o possamos fazer sobre uma orientação científica rigorosa e que o possamos fazer, sobretudo, como já aconteceu várias vezes no sistema público português, que o possamos fazer por continuidade, que vará para além dos ciclos políticos que sempre são um risco, e nós já o demonstramos ser capazes de o fazer em Portugal, em vários domínios, claro, dizemos sempre na área da saúde materna e infantil, mas também no domínio da infecção VIH-Sida, e acabo também partilhando o otimismo do Dr. António Diniz nesta matéria. Muito obrigado.